Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao 15º Encontro Jurídico e Financeiro da APPREM, Associação Paulista de Entidades de Previdência do Estado e Municípios, a APPREM. Lembrando sempre a programação desenvolvida, trazendo sempre os maiores renomados palestrantes, com suas informações e também trazendo conhecimento na legislação e as atualizações, os últimos assuntos sobre a legislação dos regimes próprios e também da Previdência. A APPREM tem reafirmado sempre o seu papel de instituição comprometida com os interesses das entidades previdenciárias e a previdência dos servidores públicos, com o fortalecimento da previdência municipal e estadual, levando adiante a missão de continuar proporcionando o intercâmbio de experiências, organizando, promovendo cursos, congressos, seminários, simpósios, eventos sobre os temas diversos e também os aspectos relacionados com os objetivos de todas as entidades filiadas. Assim, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este 15º Encontro Jurídico Financeiro. Muito obrigado pela valiosa presença de todos vocês. Compõem aqui, nesse momento, o nosso palco solene de abertura, o presidente da APPREM, Daniel Leandro Bocardo. A coordenadora-geral de normatização e acompanhamento legal da Secretaria de Previdência, do Ministério do Trabalho e Previdência, a doutora Cláudia Fernanda Item, ela que irá abrir com sua palestra o nosso 15º encontro. E os agradecimentos à Secretaria de Previdência, eles estarão atendendo também, terão um espaço lá no espaço dos patrocinadores, com os colaboradores da Secretaria, estarão atendendo a todos para os assuntos que, porventura, tiverem algum questionamento para eles. Convidamos a doutora Majoli Aline dos Anjos Hard, primeira secretária da ABPEM, representando neste ato o presidente João Carlos Figueiredo. O senhor Alderi Zanata, presidente da AGIP, a Associação Gaúcha das Instituições de Previdência. Márcio Apolinário, presidente da Associação Paranaense das Entidades Previdenciárias do Estado e Municípios do Paraná. Nesse momento, convidamos a todos para possam se posicionar em pé para ouvirmos o hino nacional brasileiro.
Prezados participantes do 15º Encontro Jurídico Financeiro da APPLEM, mais uma vez agradecemos a presença de todos, com a certeza que a APPLEM sempre tem, que faz o melhor evento, sempre para que vocês possam participar e interagir também com os palestrantes e com os temas envolvidos em seus congressos e também neste encontro jurídico financeiro, que com certeza terão aqui muitos conhecimentos que levarão também para os seus institutos. Queremos também, nesse momento, agradecer os apoiadores, patrocinadores, que também apoiam a APPLEM na realização deste encontro. A Constância Investimentos, Dollar Bills, Grid Investimentos, Sicredi, BGC Liquidez, MAG Investimentos, Privatiza Investimentos, BB Asset, Asa Investimentos, 20 Partners, Safra, Western Asset, a EC2G, a ETA Escritório Atuarial, a 20 Partners, o Patriarca. São tantos patrocinadores que a Sicredi, Sul América, a Previcom, a Fidos Invest, a Veritas, Soma Invest, a GlobalX, Grid Investimentos e também a Atina e Trígono Capital. Senhoras e senhores, nesse momento, para dar as boas-vindas, em nome de todas as associações que aqui participam deste encontro, convidamos para usar a palavra o presidente da AGIP, senhor Alderi Zanata. Boa tarde a todos. Gostaria de, em nome do meu amigo, meu colega Daniel, cumprimentar a todos os colegas da mesa, dizer que é uma satisfação imensa e uma responsabilidade muito grande vir aqui falar em nome de todas as associações regionais, queiram aqui, puderam estar aqui presente, ou as que eventualmente não puderam estar aqui, mas estão de espírito, estão de alma presente a esse evento, que é um evento tradicional no Brasil e que nós, especialmente lá do estado do Rio Grande do Sul, tivemos a satisfação de assiduamente participar de todos os eventos. Trago também aqui um abraço fraterno, caloroso de todos os gaúchos e de todas as gaúchas que estão presentes aqui, a todos os servidores presentes aqui no 15º Congresso de Investimento e Jurídico da Associação Paulista. Desejo a todos que seja profícuo e que possamos sair daqui com um pouco mais de conhecimento daquilo que nós já temos, porque a legislação ela é muito rápida, a sua mutação, e nós precisamos todo dia estarmos nos atualizando. Grande abraço a todos, ótimo evento, e parabéns mais uma vez, Daniel, e a Associação Paulista pela realização deste que será um seminário de muito sucesso. Muito obrigado. Agradecemos o Alderi Zanata, presidente da AGIP, muito obrigado por suas palavras. Convidamos agora a doutora Majoli Hard, ela que representa neste ato a ABPEM, Associação Brasileira dos Institutos de Previdência dos Estados e Municípios, e traz também a sua mensagem em nome do presidente João Carlos Figueiredo, ela que será também palestrante amanhã. A doutora Majoli estará com vocês amanhã, trazendo também seus conhecimentos. Obrigada, Antônio. Boa tarde a todas as pessoas aqui presentes hoje. Em nome da ABPEM, congratulamos, Daniel, a APPLEM por mais esse evento que é tão tradicional, né? Que começou também lá atrás com uma parceria entre a ABPEM e a APPLEM. Para mim é uma honra estar aqui. Eu gosto muito desse evento jurídico, eu sou da área jurídica também, do RPPS, e já aprendi muito, com certeza, com todos vocês e com todos os palestrantes que estiveram aqui. E, além dessa congratulação em nome da ABPEM, eu também queria dizer a todos os colegas advogados aqui presentes que, além da parceria que existe entre a ABPEM e a APPLEM na publicação de livro, na realização de eventos,
Nós também temos hoje, para quem ainda não conhece, a Copajure. Queria só dar uma notícia sobre a Copajure para todos vocês. Temos lá no site do conaprev.org.br, lá dentro está a página da Copajure. Copajure é uma comissão permanente de acompanhamento de ações judiciais relevantes aos RPPS. É uma comissão permanente vinculada dentro do CONAPREV, Conselho Nacional dos Dirigentes dos RPPS. Nós, advogados, somos eleitos pelos membros do CONAPREV para fazer parte da Copajure e acompanhamos as ações judiciais, por exemplo, que estão hoje lá no Supremo Tribunal Federal contra a emenda 103 e que vão ter repercussão depois para nós. Então, conheçam a Copajure, procurem o Daniel, a Claudinha aqui também, que era suplente da BIPEM na Copajure, hoje está na pessoa de coordenadora da CGNAL. Nos procurem, porque a gente precisa da ajuda de vocês para fazer esse movimento em defesa das nossas aposentadorias, dos nossos RPPS. Esse é um evento que existe para isso e a gente tem que trabalhar em conjunto, né? A BIPEM tem essa tradição de juntar cabeças pensantes dos RPPS em todas as áreas, né? E patrocina, inclusive, essa página lá do site da Copajure. E a gente costuma dizer, né, pessoal, que previdência não se faz lá dentro do nosso RPPS, a gente faz previdência de dentro para fora. A gente precisa conversar, a gente precisa trocar, a gente precisa estar junto para defender o nosso equilíbrio financeiro e atuarial. Então, sejam todos bem-vindos. Em nome do João Figueiredo, presidente da BIPEM, desejo a todos um bom evento, que aproveitem bastante. Agradecemos também a doutora Majoli pelas palavras. Senhoras e senhores, nesse momento, para a abertura oficial e também trazendo sua mensagem, ouviremos o presidente Daniel Leandro Bocardo. Boa tarde a todos. Claudinha, da secretaria, estava entre mulheres, né? Grandes mulheres previdenciárias e grandes. Majoli, representando a BIPEM, meus amigos, Zanata e Márcio, muito obrigado pela presença. A todos aqui participantes. Este evento foi um pouquinho diferente. Estou num momento diferente da minha vida, mas conseguimos, junto com a equipe, a Lúcia, Cileide, Sérgio, não tem como não me emocionar de realizar este evento. Profissionalmente, estou passando por uma fase complicada, mas é um aprendizado. E, graças a Deus, junto com a equipe, a APPREM, estamos aqui com 650 participantes e mais 110 patrocinadores. Muito obrigado pela confiança. Desejo um ótimo curso a todos, um ótimo evento na área jurídica e financeira. Esta é a sala 1, que é a plenária, que a gente chama, e a sala 2 é a parte de cima, no outro andar. O andar terceiro e o andar segundo. Tá? No andar primeiro temos a sala BTG, a sala PEPREM e a sala VTEC. E na parte de baixo realizaremos os coffee breaks e o nosso foyer com os nossos patrocinadores, além do coquetel hoje à noite. Muito obrigado, desejo um ótimo curso a todos e um ótimo evento. Muito obrigado. Senhoras e senhores, a diretoria da APPREM, comandada pelo Daniel, tem se preocupado muito, né, com os rumos e também com todas as circunstâncias que ocorrem na vida de todos, mas, acima de tudo, nós queremos dizer ao nosso presidente Daniel, com certeza ele tem muitos amigos e a certeza que Deus estará sempre com ele, né, no seu comando e também trazendo boas energias e muita luz para que possa continuar atuando sempre em benefício
dos regimes próprios do Estado de São Paulo e também na participação como membro, né, da ABIPEM. Senhoras e senhores, dando aqui, então, início à nossa palestra inicial e a programação do nosso encontro jurídico-financeiro, o tema será a Portaria 1467/2022, com a consolidação e atualização dos parâmetros gerais dos regimes próprios. A nossa palestrante é a doutora Cláudia Fernanda Item, atualmente agora coordenadora geral de normatização e acompanhamento legal do Ministério do Trabalho e Previdência Social, terá como moderação o presidente Daniel Bocato. Nossa palestrante, também já muito conhecida de todos vocês, atuou sempre, né, na Simpasc, em Blumenau, e agora no Ministério da Previdência, trazendo também aqui os seus conhecimentos. Então, convidamos agora Márcio, a doutora Majoli e Alderi para que possam assistir, nesse momento, a palestra de abertura do 15º Encontro Jurídico-Financeiro da APPEM. A todos, uma ótima atividade. Sejam muito bem-vindos. Boa tarde, já apresentado aí já pelo mestre cerimônias, doutor Carlos, muito obrigado. A Cláudia, né, foi de regime próprio, foi da associação, não sei se está ou está ajudando, com certeza de coração sempre está lá, e hoje está na secretaria, né? Veio daí da gente e está, assim, sabe o nosso dia a dia, além do conhecimento da área técnica jurídica, que nos está nos ajudando, que vai colaborar muito nesse início aí, e desejamos, em nome da PEPREM, da BIPEM, um ótimo trabalho. A semana passada teve o Clube da Luluzinha, né, presente em Brasília, na qual as mulheres das associações estiveram representando uma reunião, uma visita de boas-vindas, desejando um sucesso a você. Em nome da PEPREM, do Clube da Luluzinha e da PEPREM, a gente coloca você à disposição, e deseja também um sucesso. Mais delongas, né, um assunto importante, a portaria, que todos aí estão recebendo no seu material. É um trabalho de parceria da BIPEM, que a BIPEM fez para todas as associações a nível nacional que quiseram. E aqui a PEPREM achou importante trazer essa portaria através do livro encadernado para nós, porque é uma bíblia, né? Uma mini bíblia, tem muitos assuntos importantes. Com certeza, nós não conseguimos ler todos os capítulos, todos os artigos ainda. É o nosso dia a dia, como gestor de regime próprio, tem que estar ali em cima da mesa para tirar dúvidas a cada hora, a cada minuto. Tá bom? Então, a Claudinha agora, a gente agradece, vai falar sobre a portaria. Obrigado. Boa tarde a todos. Vou ficar de pé aqui para poder falar melhor para vocês. Agradeço ao convite, Daniel. Obrigada. E agora, não estou mais no ente Blumenau, na Simpasc, mas estou para todos os entes, né, e para todas as associações. Então, contem comigo, né, não só na Simpasc agora, mas estou à disposição de todas as associações para o bem dos regimes próprios, né, para contribuir com o fortalecimento dos regimes próprios. Antes de iniciar a apresentação, quero lembrar um fato aí. Há um ano atrás, mais ou menos, eu estive atendendo um convite da PEPREM também num evento, São José do Rio Preto, se eu não me engano. E, na ocasião, falei sobre o Progestão e também foi a posse da atual diretoria da PEPREM. Então, o Daniel lá também se emocionou, mas isso mostra o quanto amor ele tem pelo que faz, né? Isso é muito importante, né? Se a gente tem um propósito e faz isso com amor, com emoção, é sempre melhor. Então, que bom, parabéns pela tua dedicação aqui. E como a Majoli também comentou, né, Majoli, a gente sempre aprende também, né? Então, agora eu estou aqui falando para vocês, daqui a pouco eu vou estar ali no meio de vocês também, aprendendo com vocês. Então, é sempre uma troca no dia a dia. A gente ensina, a gente aprende. E assim é a vida, não só no profissional, mas na nossa vida como um todo. Né? Então, que a gente tenhamos sempre
no aprendizado constante. Registrar também a presença aqui das Luluzinhas, como o Daniel falou, de um grupo, né, da BIPEM que se reuniu na semana retrasada lá na Secretaria de Previdência, sem eu saber, né, soube só depois. Ainda bem que levaram café, comida, tudo, né? Então foi uma iniciativa muito legal. E também do Léo, que está aqui, né? Um beijo, Léo. Vou falar um pouco aqui da portaria, então, da super portaria, como tem se falado, né? A super portaria que consolidou várias normas, a portaria 1467, de 2 de junho de 2022, que entrou em vigor no dia 1º de julho, que foi o mesmo dia que eu assumi lá na Secretaria de Previdência. Então, já comecei com a portaria vigente, né? No mesmo dia que ela se tornou vigente. Essa portaria, então, ela se originou de um decreto presidencial lá do final de 2019. Foi publicado um decreto que dispõe sobre a revisão e consolidação dos atos normativos inferiores aos decretos. Então, os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta e as fundações tiveram que fazer essa consolidação dos atos, visando eliminar ambiguidades, uniformizar termos, trazer mais segurança jurídica, né? Suprimir as normas que perderam seus efeitos, atualização, revisão, e também tratar da fusão de dispositivos repetidos. Nós tínhamos várias orientações normativas, portarias, que tinham essas situações, né? Conceitos diversos, e aí que não estavam mais em vigor aquela situação, mas é uma portaria que estava vigente, mas com um dispositivo que não mais se aplicava. Então, a partir desse decreto, foi feito todo um trabalho interno lá na Secretaria de Previdência, que houve essa consolidação e originou a portaria 1467. Foram condensadas, então, 87 normas esparsas. Foi tratado também das responsabilidades e desafios com a nova Previdência. E também consolidados vários trabalhos que foram originados através de vários grupos de trabalho, tanto de investimentos, revisão dos parâmetros de atuária. A Copa Júri também colaborou bastante. Foram várias reuniões, né, Majoli, para tratar desses atos todos, e também a comissão de atuário. Então, esses grupos se reuniam e colaboraram, né, a partir desses grupos de trabalho, saíram sugestões e normativas que colaborou com a publicação dessa portaria. A estrutura da portaria. Então, vocês podem observar, todos ganharam dentro da sacola uma portaria, né? Teve a iniciativa da ABIPEM, mas a APPREM também fez uma publicação, né? Fez a impressão, né, Daniel, a encadernação, e está entregando um exemplar para todos vocês e está dentro ali do material de vocês. Então, esta portaria tem uma estrutura, tem 14 capítulos, 276 artigos e 14 anexos. Aqui são os capítulos que constam da portaria. O capítulo 1 trata das definições e conceitos, né, o que constava lá na orientação normativa 02, aqueles conceitos carreira, cargo público, então, estão ali no capítulo 1, né, dessa nova portaria. O capítulo 2 trata dos segurados e dos beneficiários dos regimes próprios. Quem são esses segurados? Quem são os beneficiários dos regimes próprios? Capítulo 3, sobre o caráter contributivo. O capítulo 4 trata do equilíbrio financeiro e atuarial. A antiga portaria 464, né, que tratava da avaliação atuarial, então está todo ali dentro desse capítulo 4º. Capítulo 5, gestão dos regimes próprios. Então, trata da estrutura dos regimes próprios, conselho, diretoria, consta tudo ali no capítulo 5. Capítulo 6, investimento dos recursos.
né, aquela resolução do Conselho Monetário continua vigente, é o Conselho Monetário que regulamenta, mas ali trata de investimento dos recursos, então uma regulamentação, além do que consta na resolução. No capítulo 6, então, tem essas previsões. Capítulo 7, concessão de benefícios, trata das regras de concessão de benefícios. Capítulo 8, responsabilidade com a extinção dos regimes próprios. A emenda 103 já trouxe de forma mais completa as previsões quanto à extinção dos regimes próprios, e aí a portaria veio e detalhou também essas responsabilidades numa eventual extinção de regime próprio. Capítulo 9, comprovação do tempo e base de contribuição. Também toda a regulamentação e orientações que tratam desse tema, da comprovação do tempo e também da base contributiva. O 10, aplicação dos acordos internacionais. Sabemos que o Brasil tem acordo internacional com vários países, e aqui traz disciplinado, então, a forma com que eu utilizo esses acordos, né, caso algum servidor venha trazer algum tempo de fora, de outro país em que o Brasil tem esse acordo internacional. Próximo capítulo trata do progestão, né, o que também estava numa portaria esparsa, né, agora todo o progestão está ali regulamentado. O manual do progestão continua lá em vigor, porque é um manual que trata do passo a passo do programa, né? Mas o progestão ele está aqui também na portaria, o conteúdo dele, normativo, quais são os pilares do programa, está todo disciplinado ali também. Próximo capítulo, o índice de situação previdenciária, que é o indicador de situação até então, agora mudou essa nomenclatura, é o índice de situação previdenciária, que é aquele índice que a Secretaria de Previdência publica anualmente, né, que avalia aqueles graus lá e dá letras para os RPPS de acordo com diversos fatores, né, tanto do equilíbrio financeiro e atuarial, governança, transparência, vários fatores que são considerados. Inclusive, agora, no mês de agosto, deve sair a prévia do ISP, e aí abre prazo para recurso, para depois, setembro, sair a avaliação definitiva desse ISP. Próximo capítulo, regulação e supervisão dos regimes próprios. Também trata dessa competência que a Secretaria de Previdência tem, lá oriundo da Lei 9717, que trata dessa competência da Secretaria. Então, ali também disciplina a forma de atuação da Secretaria em relação a essa competência que possui. Próximo capítulo, disposições transitórias e finais, e revoga todos aqueles 87 atos ali que eu citei, né, que houve essa consolidação. Então, tem essas revogações, e também nas disposições finais trata do parcelamento especial, a regulamentação daquele parcelamento lá da emenda constitucional 113, que possibilitou aos entes federativos que tenham feito a sua reforma da Previdência e que tenham cumprido os outros requisitos também, poder fazer o parcelamento em até 20 anos, 240 meses. Né? Juntar todos os parcelamentos que existiam, que é no prazo máximo, nós sabemos que é até 60 anos, mas possibilitou fazer até 20 anos. Então, traz ali também, no final, essa regulamentação do parcelamento especial. E também os anexos, 14 anexos, e aí a gente vai detalhar um pouco aqui do que tratam esses anexos. Primeiro anexo é benefícios dos RPPS que adotarem as mesmas regras da União. Então, quem já fez a sua reforma, que tem adotado as mesmas regras da União, nesse anexo vai estar lá detalhadamente cada benefício previdenciário. E aí serve de um guia, né, um manual para a aplicação dessas regras. Então, é um manual mesmo, manual básico, que para quem tem adotado a regra pode seguir ali, que está bem explicado nesse anexo, todas as regras trazidas pela emenda constitucional 103. Anexo 2, os benefícios dos RPPS com as regras anteriores a 103. Para quem não fez a sua reforma, ou mesmo para quem fez,
para conceder um benefício do direito adquirido, né? Antes da emenda 103. Então, as regras da emenda 20, 41, 47 estão previstas ali nesse anexo 2. Então, também está lá de forma bem didática, conceitual, praticamente um passo a passo assim, de como conceder esses benefícios, quais são os requisitos, né, que precisam preencher para ter esse direito aos benefícios. Próximo anexo, reconhecimento do tempo com exposição a agentes nocivos, também da mesma regra da 103. Eu já cito o próximo, que é o reconhecimento do tempo com exposição a agentes nocivos, normas anteriores à 103, porque a emenda constitucional 103 trouxe a regulamentação desta regra de benefício. E para quem ainda não tem disciplinado no seu ente federativo, aplica-se então essa regra com base na súmula 103. Então são 2 anexos, né, para quem já fez a reforma, para quem disciplinou esta regra de benefício na forma da 103, vai adotar esse anexo 2, para quem ainda não fez, vai adotar os termos da súmula vinculante, e aí aplica-se o anexo 4. Anexo 5, aposentadoria dos segurados com deficiência, mesmas regras da União ou por força do mandado de injunção. Sabemos que antes da emenda 103 não havia essa disciplina, né, no texto legal da aposentadoria por deficiência, então o servidor conseguia, quando impetrava o mandado de injunção, que é um meio cabível quando há essa lacuna na legislação, aí o servidor iria requerer isso, né? Então, agora tem ali no anexo 5 essa regra disciplinada, os requisitos, fator de conversão, se a deficiência é grau leve, moderada, grave, então está tudo disciplinado ali no anexo também. Próximo anexo, anexo 6º, parâmetros para garantia do equilíbrio financeiro e atuarial. Então, trata ali também da questão atuarial, nota técnica atuarial, toda a base de dados para fazer avaliação atuarial, toda essa regulamentação que precisa seguir tanto para a realização da avaliação atuarial, quanto para a garantia desse equilíbrio financeiro e atuarial, que é o nosso desafio diário, né? Que é o nosso foco diário, a nossa meta principal é essa busca do equilíbrio financeiro e atuarial. O 7º é a taxa de juros a ser utilizada na avaliação atuarial e na meta atuarial. Sabemos que tem taxa de juros parâmetro, né, que a gente tem que seguir, que a Secretaria de Previdência estabelece essa taxa de juros parâmetro, né, e aí a gente tem que seguir. Então, esse anexo trata desse tema. 8º, parâmetros para investimentos, precificação de ativos, operações com títulos e empréstimos consignados. Aqui também a novidade do empréstimos consignados, né, que veio a previsão, mas ainda não havia regulamentação. Então, a portaria traz essa regulamentação também do empréstimo consignado, além dessa precificação também de ativos e outras operações com títulos também. Próximo, o anexo 9 é certidão do tempo de contribuição. O anexo 10, relação das bases de cálculo de contribuição. Então, a antiga portaria 154, né, que trazia um modelo da CTC, então agora está aqui, nessa portaria 1467, e a relação das bases de contribuição também. Então, está ali o modelo do que seguir, da forma do que seguir, das informações que devem constar na CTC e também nessa relação das bases contributivas. Declaração para a revisão da CTC está no anexo 11. Declaração de tempo de contribuição para concessão de benefício ou emissão de CTC pelo INSS. Então, declaração de revisão de CTC é o que a gente percebe também no ente federativo. Muitas vezes a gente precisa fazer, o servidor precisa fazer, né, essa declaração e fazer esse pedido de revisão de certidão. E a declaração do tempo de contribuição também, para que a gente possa ter essa concessão do benefício e também para a emissão da certidão do INSS. Depois o 13, certidão de tempo de contribuição específica, tempo do segurado no próprio ente para fins de compensação.
Então, quando precisa emitir uma certidão no próprio ente federativo, de um servidor vinculado a esse próprio ente federativo, para que possa requerer a compensação previdenciária. O 14, declaração do tempo de contribuição ao RPPS para aplicação dos acordos internacionais. Também está lá o modelo dessa declaração. Então, ali tem todo o modelo, tanto da certidão, quanto das declarações, quanto o modelo do que deve constar nas relações de base contributiva, tudo que tinha lá na 154 também, então consta tudo na nova portaria. Algumas novidades, então, que ela trouxe em relação à atuária, né, sobre o pagamento dos juros e amortização do principal. Havia a regulamentação lá da portaria, antiga portaria 464, que o ente federativo que tivesse déficit atuarial tinha que pagar pelo menos 1/3 dos juros este ano já, né, de 2022. E aí, com a portaria 1464, estendeu esse 1/3 para 2023. E até 2025, então, tem que fazer esse pagamento integral do déficit, né? Mas aí postergou esse 1 ano a mais para que o ente federativo faça esse pagamento de 1/3 do déficit e até 2025 faça esse pagamento integral dos juros do déficit atuarial. Relatório das análises das hipóteses também trouxe essa nova obrigatoriedade, né, que os atuários devem cumprir. Taxa de juros parâmetro. Depois veio uma nova portaria, né, que é a 1837, que veio no final de junho, e definiu a taxa de juros parâmetro para avaliação atuarial de 2023, que foi o que foi citado anteriormente, né, que essa taxa de juros ela vem já determinada, né, pela Secretaria. Então, essa nova portaria já definiu a taxa de juros para o próximo ano, para a próxima avaliação atuarial, essa taxa de juros já está definida. E também uma novidade é o prazo diferenciado para amortização do déficit para os entes que fizeram a sua reforma da Previdência. Os entes que fizeram a reforma da Previdência, na forma da 103 ou similar à 103, que tenha contribuído para o equilíbrio financeiro e atuarial, ganharam 10 anos a mais para pagar o déficit atuarial. Então, o plano de equacionamento, que iria até 2055, agora, para esses entes, pode ser estabelecido um plano de equacionamento para que ele pague o déficit atuarial até 2065. Tá? Então, esse déficit atuarial ele pode ser diluído, o pagamento desse déficit atuarial pode ser diluído em 10 anos a mais. Essa foi uma previsão que veio aqui nesta portaria. Já era uma discussão de algum tempo atrás, já havia sido aprovada, inclusive no âmbito do CONAPREV, só esperava sair essa portaria para vir essa regulamentação. E não deixa de ser também um incentivo para os entes federativos em promover a sua reforma da Previdência. Sobre os investimentos também, houve a reformulação da portaria 519, né, então ela não existe mais, foi reformulada e transformada aqui dentro desta portaria. Sobre a precificação de ativos, também é uma novidade trazida. Empréstimos consignados, né, como eu citei anteriormente, também é uma novidade. Foi autorização que houve na norma e agora essa regulamentação aqui. E os planos de adequação em caso de fundos estressados. Também veio essa regulamentação na portaria 1467. Provavelmente aqui nos temas, né, Daniel, da parte de investimentos, eles vão esmiuçar esses aqui para vocês. Outros temas que eu destaco aqui também, sobre os limites de contribuições. Então, está lá bem definido, o ente federativo tem déficit, a alíquota do servidor, que não pode ser inferior ao da União, a alíquota patronal não pode ser inferior à do servidor, nem acima do dobro desta, né? Ente federativo que não tem déficit, então tem toda a regulamentação lá sobre os limites de contribuição, tanto do servidor quanto do patronal também. RPPS e unidade gestora únicos,
também está lá de forma conceitual, e a previsão. Aplicação das regras de benefício. Então, antes e após a reforma, que são aqueles anexos que eu citei para vocês. Então, está lá bem detalhados os requisitos para cada regra, forma de cálculo, valor de benefício, né, como é estabelecido. Então, está lá bem detalhado naqueles anexos. Acumulação de benefícios, detalhamento do artigo 24 da emenda 103, que trata os benefícios que podem ser acumulados ou não. Em caso de acumulação, como fica, o benefício mais vantajoso e um percentual do outro benefício. Então, está bem detalhado ali na portaria também sobre isso. O E-Social e o CRP. Então, o E-Social passou a ser um critério do CRP também. Isso está lá no artigo 247, se eu não me engano, da portaria, que trata dos requisitos do CRP. Reforma previdenciária e o CRP, também, o equilíbrio financeiro e atuarial, né, vai estar lá como critério do CRP também. E os acordos de cooperação técnica, né, que autoriza a Secretaria de Previdência a fazer acordos de cooperação técnica com outros órgãos de fiscalização também, e com outras entidades representativas para fiscalizar e orientar os regimes próprios. Então, está lá essa autorização na portaria também. Outra novidade, a taxa de administração, né, não é tão novidade assim, mas já está sendo falado já mais vezes, né? Mas ela trouxe uma alternativa, então ela trouxe duas opções para vocês regulamentarem a taxa de administração. E nisso a Secretaria quis atender a todos os regimes próprios, né, de pequeno, médio e grande porte. Então, ela restabeleceu aquela normativa que havia com a portaria 19.451, e também ela deu uma outra alternativa aqui para vocês regulamentarem. Então, até 2%, estados 2%, e podendo acrescer de 20% a mais para custeio das certificações, né? Tanto a certificação institucional do Progestão, quanto a certificação profissional também para os profissionais do regime próprio. Grande porte 2,4, médio porte 3 e pequeno porte 3,6, sendo a base de cálculo sobre a remuneração de contribuição dos ativos. E sobre a base, se vocês optarem por utilizar a base de contribuição dos ativos mais os aposentados e pensionistas, aí muda o percentual. Estados 1,3, grande porte 1,7, médio porte 2,3, pequeno porte 2,7. Da mesma forma, podendo acrescer 20%, até 20% para custeio das despesas de certificações, tanto a institucional do Progestão, quanto a certificação profissional dos regimes próprios. E aí, sobre a portaria 1837, né, de 30 de junho, então já saiu uma outra portaria depois da super portaria, né? Ela alterou a portaria 1467, mas basicamente ela fez ajustes formais e redacionais, tá? Algum ajuste mesmo de redação. Ela definiu a taxa de juros parâmetro para avaliação atuarial de 2023, que não havia na 1467. Estabeleceu o prazo de até 180 dias para os entes adequarem a legislação ou encaminhados para a formalização do parcelamento especial ou a sua complementação. Entes federativos que procederam à sua reforma foram requerer o parcelamento especial, que tinha prazo até dia 30 de junho para requerer, que eventualmente ficou faltando alguma documentação ou ficou faltando alguma regulamentação, eles têm esse prazo de até 180 dias para complementar essa informação, né? Então, ficou previsto ali também nessa nova portaria. Ela veio prever também que, na hipótese de o cargo em que se der a aposentadoria não estar mais inserido em plano de carreira, esse requisito deverá ser cumprido no último cargo efetivo, que ficou uma disposição, estava faltando na portaria 1467,
E também ela desmembrou a redação do parágrafo 4º do artigo 172, que trata da conversão do tempo especial, mas ali não teve mudança, apenas para melhor compreensão, tá? Não teve mudança de conteúdo, assim, de entendimento, mas assim, apenas para melhor compreensão. Aqui também eu chamo a atenção de vocês por esse acontece da Secretaria de Previdência, que é divulgado todo mês, né, com notícias da Secretaria, de todas as coordenações, notícias também das atividades das associações, e ele é divulgado via mala direta da Secretaria de Previdência. Vocês devem receber também em grupos, de repente, de WhatsApp. Depois, para quem ainda não recebe, se quiser se cadastrar, o Wagner vai estar lá na mesa do atendimento, só passem o e-mail de vocês para ele, que aí todo mês, normalmente é no último dia útil do mês, ou no primeiro dia útil, né, do mês seguinte, acontece na SRPPS. Então, é um resumo de todas as atividades que aconteceram lá, em todas as atualizações, se tiver alguma adequação normativa, vai estar tudo nesse Acontece RPPS. Aqui também o atendimento web, Secretaria de Previdência está lá com vários serviços, né, para atender vocês. É só ligar para um número ali, o 61 20 21 5555, que tem WhatsApp, e pedir o link de acesso para esses atendimentos web. Vai ser gerado um link, vão lhe passar o link e vocês vão ser atendidos lá por analistas da Secretaria de Previdência, de acordo com cada tema que vocês desejam. Então, tem esse calendário ali de atendimento. Um exemplo aqui, e que eu chamo a atenção de vocês, na terça-feira, das 14h30 às 17 horas, tem atendimento da reforma da Previdência. Quem está discutindo a sua reforma, se tem alguma dúvida no seu ente federativo, então podem entrar em contato, que vai ter algum analista lá para atendê-los. Então, tem Comprev, Cadprev, repasse dos parcelamentos, contrato da Dataprev, contabilidade, previdência complementar. Então, são vários temas. É só entrar em contato ali, então, por esse número, pegar o link e ser atendido lá. E é isso. Esse é um resumo da portaria. Estou à disposição aqui de vocês. Então, em nome da Secretaria de Previdência, Daniel, a gente agradece ao convite, né? Já parabenizamos pela iniciativa da realização e permaneço à disposição. Muito obrigada. Agora a gente vai abrir para perguntas. Eu tenho uma pergunta já, que a gente recebe várias, né, do Estado, quanto à parte atuária. Por que não foi revogada a instrução? Eu gostaria que acho que era bom explicar as normas de atuária, porque não é só feita com a secretaria, com outro órgão. Por que tem uma parte das normas não foram revogadas pela superportaria? O Luiz Gonzaga, o Luiz Gonzaga, que é o coordenador de atuária, tá por aí também, né, Luiz? Não sei se está por aí, mas vai falar disso. Então, a portaria 464, que trata da avaliação atuarial, ela foi integralmente revogada, né? E ela tem um capítulo aqui que trata dessa disposição da forma de realização dessa avaliação atuarial. A taxa de juros parâmetro está estabelecida ali. Tem algumas instruções normativas que os atuários têm que seguir, né? Então, são parâmetros que são utilizados para fazer esse trabalho técnico do atuário, né? E instruções normativas mesmo, que é considerada a base, são aquelas fórmulas que os atuários compreendem bem, só eles compreendem bem, aquelas fórmulas gráficas lá. Então, de fato, elas são essenciais pela elaboração do cálculo atuarial, por isso que elas não foram revogadas. Vamos lá, as perguntas. Tem as meninas aí andando. Só levantar a mão que elas... Se possível, identificar a cidade, o nome e a cidade, fazendo favor.
Edler, RPPS de Guarujá, São Paulo, Guarujá Previdência. A minha pergunta é com relação a todas aquelas demais normas que não constaram da portaria, mas que elas sempre foram subsidiárias para nós, como notas técnicas e outros atos normativos da Secretaria, como é que fica a interpretação de cada uma delas e se a Secretaria pensa em consolidar essa legislação esparsa e nos afirmando quais delas têm validade. Por exemplo, a nota técnica 03/2013, que é a nota técnica para nós que migramos de regime geral para regime próprio, ela é interessante, a gente não viu nenhuma disposição a respeito. O Éder, as notas técnicas, como elas não têm efeito normativo, né, então elas não entraram nessa consolidação, e elas são notas expedidas lá pela Secretaria, assim como tinha as notas informativas também, e não foram revogadas, não entrou nessa consolidação, e elas continuam vigentes, né? Eventualmente, se há outro entendimento superado, até porque você citou essa de 2023, não sei agora de cor qual é o teor dessa nota, o conteúdo. Eventualmente tem a nota que deve ter mesmo, expedida antes das emendas, por exemplo, antes da emenda 103, que está com algum entendimento já superado, né, por alguma orientação, por alguma normativa, né, alguma legislação posterior. Então, a Secretaria, quando tem alguma consulta lá que chega para avaliação, muitas vezes ela publica essa nota técnica. A última que saiu de lá foi em relação aos militares, que vocês devem ter tido acesso. Então, ela não entrou aqui, de fato não entrou, por não ser normativa, mas se tiver qualquer dúvida em relação à vigência dela, aí pode encaminhar lá para a Secretaria que a gente verifica, né? Mas, de fato, devem ter várias notas técnicas já superadas, sim, em razão de legislações posteriores. Perguntas? Aqui na frente. Muito boa tarde. Roberto Cretella, Caixa Previdência de Cubatão. Em primeiro lugar, boa sorte para a doutora Cláudia aí nessa nova empreitada. Minha pergunta é muito simples. Estamos aqui falando de uma portaria da Secretaria de Previdência, que ela tem a sua força jurídica. O que eu quero tentar entender é que essa portaria ela tem como princípio orientar o ente a dar efetividade nas alterações da emenda 103. E a emenda 103 ela fez alterações, inclusive, nos cálculos das próximas aposentadorias. E eu percebi que, na portaria, existe ali capítulos dedicados a esse tema de orientação de parâmetros para cálculo de aposentadorias. Minha pergunta é a seguinte. Nós, do regime próprio de previdência social, no vosso entendimento, somos obrigados a seguir? É só. Oi, senhor Roberto. Primeiro, a portaria foi publicada, né, pela Secretaria de Previdência, que tem esse papel de orientação aos regimes próprios e aos entes federativos, lá, de acordo com o artigo 9º da 9717. Né? Agora, em relação à emenda constitucional 103, é uma emenda constitucional, tem a força de emenda constitucional, e a portaria tem força de portaria. Onde cita-se que estão disciplinados lá nos anexos as formas de cálculo de benefícios trazidos pela 103, não tem nada de diferente do que está previsto na emenda constitucional 103. Tá? São as regras de lá, os requisitos da emenda 103 e forma de cálculo dos benefícios, por exemplo. Né? Então, bem resumidamente, a Secretaria, no seu papel de orientação e fiscalização, expede a portaria, então cabe ao RPPS
segui-la. Mais alguma pergunta? Aqui na frente. Boa tarde, bem. Ricardo, município de Pinhais, Paraná. Então, bem, doutor. Então, na verdade, assim, queria fazer duas perguntas sobre a taxa de administração. Uma, porque assim, a gente está com uma grande dificuldade com a Secretaria de Finanças do município, porque aquela portaria 19451, ela só permitia a taxa por dentro da alíquota patronal. Essa nova redação do artigo 84 veio e mudou para permitir, pelo que a gente entendeu, por dentro ou por fora. Só que o artigo 2º da portaria, ela continua conceituando taxa como uma alíquota adicional à taxa complementar. Então, a gente está com uma dificuldade que a nossa Secretaria de Finanças não está aceitando a taxa por fora, sabe? Eu queria confirmar, pelo que a gente viu no último informe do Acontece RPPS, pode ser o por fora. E a outra pergunta é sobre a taxa. Então, o nosso instituto está para construir a sede. A gente pode construir vários andares e locar os outros andares até para subsidiar a própria manutenção do instituto? Essa questão da utilização da taxa, ela é para custeio das despesas administrativas, despesas correntes do RPPS, né? E tem que verificar essa viabilidade, né? Tem que demonstrar para a Secretaria de Previdência essa viabilidade econômica de construir, porque ela pode ser utilizada, o imóvel do RPPS pode ser utilizado para uso próprio do RPPS, né? E essa construção à parte, para locações, aí depende de comprovações dessa viabilidade econômica mesmo, desse investimento prévio para depois obter recurso, né? E aí é um processo um pouco mais complexo para essa comprovação. E em relação à taxa de administração, ela cabe ao ente federativo, né, custear essa taxa, então ela está ali embutida junto com o pagamento da alíquota patronal, né? A pergunta aqui na frente. Cláudia está sendo sabatinada, hein? Boa tarde, tudo bem? Eu sou a Daniela, Rio Grande do Sul, Pantano Grande. Nós somos uma cidade pequena, o RPPS também não muito grande, mas dentro das normas. Ali a gente está vendo a questão dos consignados. Vai existir uma taxa igualitária para todos ou cada município vai ter a sua taxa? Oi, Daniela. Em relação ao consignado, eu desconheço se vai ter uma taxa fixada para todos, né? Eu penso que não, cada local vai ter a sua realidade, né? E tem que... Não sei te dizer, eu acredito que não vai ter uma taxa fixada para todos. Só um detalhe, essa taxa tem que ser compatível com a tua taxa atuarial do município. Então, não vai ser igual para os municípios. Cada município tem o seu fluxo atuarial, a sua despesa previdenciária, então a taxa pode mudar conforme o seu atuário. Não. Pode. Isso Pode, sim, menor pode que um ser banco, menor. provavelmente Pode. sim, com os custos, né? Vamos à última pergunta aqui. Boa tarde, meu nome é Sávio, nós somos de Oliveira, Minas Gerais. É uma dúvida pontual sobre um artigo 170 da portaria. O artigo 170 ele fala sobre o rompimento nos casos de concessão de aposentadoria, utilizando o período da carreira, do cargo em exercício, em outro ente. Nós temos essa situação lá no município, que um servidor teve vários contratos com o município, e esses contratos geraram efeitos remuneratórios, ele recebe quinquênio em cima desses tempos, e ele aposentou agora no regime geral, utilizando esse contrato. E aí fala que quando houver essa utilização, determinará a vacância do cargo, né, e o rompimento do vínculo. E nós solicitamos, ele deu entrada na aposentadoria no RPPS, nós solicitamos que o Executivo instaurasse um processo administrativo para fazer a apuração,
e o procurador-geral entendeu que não há o rompimento do vínculo, diferente do que está contido aí na portaria. Eu, como procurador autárquico, dei um parecer contrário, só que agora a gente não sabe como proceder lá no estudo. Se a gente dá continuidade na análise do benefício, se suspende. Eu queria uma orientação a respeito disso, por favor. Vamos lá. De acordo com a portaria, e não só nessa 1467, já havia, né? Antes, na 154, né, já havia essa previsão. E, então, se o servidor utilizou esse período de contribuição, né, no outro regime, acarreta no rompimento do vínculo e gera vacância. Aí tem que abrir processo administrativo. E aí o ideal é passar, já deve ter feito isso, né, passar para o procurador-geral essa regulamentação previdenciária, né, o reflexo que tem esse ato dele, ter levado esse tempo para fora, e a carreira dele evoluindo aí no teu ente federativo, né, para que ele compreenda que, além da questão, tem a questão estatutária e tem a questão do vínculo dele ali junto ao regime próprio, né? Então, que ele tenha esse entendimento para que vocês possam seguir com esse rompimento, né? E acaso ele não tem, como proceder dentro do Instituto, no RPPS, com relação ao benefício de aposentadoria? Eu não posso dar seguimento, né? Não. Porque ali é uma relação funcional, né? Que gera o rompimento do vínculo dele, e quando se fala em rompimento do vínculo é a questão funcional. Então, tem que estar alinhado com o município, sim, porque ali ele não vai perder a qualidade de segurado enquanto ele estiver vinculado, né? Então, não tem como tirar a qualidade de segurado dele se ele continua vinculado ao município, se o município assim entende, né? Obrigado. Cláudia, gostaríamos de agradecer aí a brilhante apresentação. A Cláudia vai ficar à disposição esses 2 dias, tem a mesa da secretaria, ela vai estar participando do congresso junto com a gente, só vai embora, só se for por alguma emergência, foi convocada, mas a previsão é que ela vai embora só na quinta-feira. A gente agradece a Cláudia, a equipe, o Alex, né, que cedeu os profissionais para que estejam aqui palestrando, estejam aqui tirando as dúvidas, nossos gestores, né, de 150 cidades, de 15 estados. É muito gratificante estar aqui na frente e a sala completa aqui cheia, com 570 pessoas sentadas. Voltamos à normalidade, graças a Deus. Em nome da equipe da PEPREM, a gente entrega um mimo aqui da diretoria e agradece de coração. Só lembrando, já fazer as vezes minha cerimônia, agora a gente vai para o coffee break e após o intervalo a gente retorna em 2 salas. Sala 2, sala 1 é aqui no 2º andar e a sala 2 no 3º andar. Tá bom? Muito obrigado e bom café. A gente pede que às 4 horas retorne às salas para que a gente possa manter o horário da programação. Obrigado.